Tiago, capítulo 5, nós vamos ver a partir do versículo 16, da parte B em diante. Tiago, capítulo 5, 16, da parte B em diante. Eu vou explicar por que parte B. Porque se nós olharmos para os contextos da Sagrada Escritura, quase todos os versículos têm uma linhagem, um pensamento do autor. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu entendo que esse texto se divide em algumas partes. E desse texto até o 16, do 10 em diante, eu compreendo uma parte, um pensamento. Da metade do 16 até o 18, onde nós vamos ler, é outro pensamento. É isso que nós vamos agora entender pelo Espírito Santo. Cartas de Tiago, capítulo 5, versículo 16, da parte B em diante, vai dizer assim: uns aos outros, orem uns pelos outros. Olha só, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras traduções vai dizer assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu estou lendo na NAA. Vou repetir, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, a terra produziu os seus frutos. Amém. Amada igreja, neste momento, a palavra do Senhor está entre nós, e eu oro neste momento para que o nosso Deus, através do Espírito Santo da verdade, possa falar conosco através desta poderosa mensagem. Eu acredito e tenho fé, e creio assim, que o Senhor falará aos corações, e nenhum de nós sairemos daqui vazios ou da maneira em que chegamos. É o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Esse texto tem como principal tema a eficácia da oração. Talvez quando nós falamos, irmãos, ore, continue orando. Talvez quando eu e você pensamos, eu preciso orar. Ou talvez nós dirigimos para alguém e dissemos assim, vou orar por você. Outros dizem assim, está triste? Ore. Está com problemas? Ore. Está cansado? Ore ao Senhor. Está desanimado? Não desista de orar. Esta palavra, na grande maioria da nossa vida cotidiana, ela se torna costumeira. E acaba como que a gente fala, como falamos um bom dia para alguém, ela se tornou uma palavra repetitiva. E nós esquecemos que ela é eficaz. Pois virar para alguém e dizer assim, quando alguém reclama, olha, eu vou orar pela sua vida, amém, Deus te abençoe, mas no próximo minuto a gente esquece. Quando alguém vira para nós e diz assim, irmão, ore por mim, até quem pediu oração, às vezes a gente pensa assim, será que ele vai orar? Será que essa irmã está orando por mim? Será que ele se lembrou de me apresentar nas suas orações? Porque quem pede é porque confia que aquele homem ou aquela mulher está cheia de Deus, do Espírito Santo da verdade, e sabe que a oração dele pode ser eficaz. Sabe que a oração dela pode ser eficaz. E de fato a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas este pedido, mas este lamento, este clamor para que alguém ore por ela ou ore por ele, já virou uma coisa tão cotidiana e não deveria, uma coisa corriqueira e não deveria, uma coisa tão espontânea que não deveria ser assim. Nós deveríamos usar esta mensagem de um pedido de oração
ou de uma responsabilidade de orar para alguém, irmãos, como de fato a última saída. A Bíblia diz, quando nós olhamos ela exemplificando a oração a nós como a única intimidade, ou a maior, melhor dizendo, intimidade, a ligação do crente com a onipotência, a ligação do crente com a onipresença, a oração é uma ligação do crente com a onisciência de Deus. Como a última estratégia em um pedido de socorro, a oração é o SOS do crente. A oração é o pedido de misericórdia em seus últimos momentos. A oração é para os fracos. A oração é para os derrotados. A eficácia da oração. O texto aqui pede para nós e diz para nós que nós devemos suplicar, pois o justo tem muito efeito quando ora. E o que é ser justo? Talvez esta palavra a gente às vezes nunca parou para entender. O que é ser justo? É aquele que foi justificado. O que é ser justificado? É aquele que está enquadrinhado nas palavras do Senhor. É aquele que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então, a partir de então, o Espírito Santo começa a cuidar dele. O Espírito Santo começa a ter cuidado dele. E a cada dia ele vai se moldando a palavra do Senhor e vai sendo justificado por ela. Então, a palavra justo é aquele que foi e é justificado pela palavra de Deus. Portanto, se você é crente, você é justo diante do tribunal de Deus. Então, se você se considera uma crente, então você é justa perante o tribunal do Senhor. A sua oração tem valor diante de Deus, tem eficácia na presença do Senhor. Por mais difícil que esteja a sua aprovação, por mais difícil que estejam os seus momentos, por mais difícil que tenha sido o seu dia, por mais difícil que esteja vivendo este momento de agora, o Senhor está dizendo: se você olha para a sua vida espiritual e material e consegue sentir a presença do Senhor e consegue entender que o Senhor está ligado em você e entende que o Espírito Santo de Deus é que opera em sua vida, então o Senhor está dizendo que você é uma crente e um crente justificada e justificado perante o tribunal do Senhor, e sobre nós não há acusação. A Bíblia diz que aquele que tem Cristo Jesus, aleluia, e está enquadrado em sua palavra, então Jesus nos justifica e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer nas cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, que este mesmo justo, este mesmo que está justificado pela palavra do Senhor, este mesmo que está perante o tribunal do Senhor como um crente, a Bíblia diz por Paulo, 31 vai dizer assim, aleluia, no versículo 31 de 8 aos Romanos, que se Deus é por nós, nada é contra nós, e se Ele é por você, é porque você está consagrada, e está crente, está justificada perante o tribunal do Senhor, e nada tem a temer. Então, se grandes coisas têm se levantado em sua vida, a palavra está dizendo a mim e a você esta noite, que justificados pela palavra do Senhor, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Oh, aleluia! Tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, aleluia. Diante de Deus nós estamos justificados, e assim tem a eficácia na presença de Deus. O Tiago aqui dá um exemplo de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era um homem semelhante a nós. Eu posso entender que esta semelhança, irmãos, damos exemplos aqui, que Elias era um profeta diante de Deus, ele era um profeta, mas era um homem semelhante a nós. Se ele era um homem semelhante a nós, então quer dizer que ele também teve momentos de fraquezas. Elias também teve momentos de desistências.
Elias também teve momentos que sentiu medo, ele teve suas horas de luta e chegou até a desistir. Ele chegou a desistir e desejar a morte. Talvez este seja o seu problema, não conseguir diferenciar o que é estar justificada no tribunal de Deus com a fraqueza da sua carne. A Bíblia diz para nós, irmãos, aleluia, que a minha melhor justiça é como trapos de imundície. Está dizendo que o homem precisa do Senhor, que o homem e a mulher necessita do Senhor, e tudo provém da graça de Deus, não é nós, irmãos, não é a minha obra, para que eu não glorifique dela, para que eu não me exalte através dela, mas é tudo pela graça de Deus, não é as minhas obras, para que eu não me glorie. Se não é minha obra, é porque eu não tenho condição de fazer o melhor. Se eu não tenho condição, você não tem condição de fazer o melhor, é porque não há força em nós, não há valentia em nós temos fraquezas, nós nos cansamos, nós nos sentimos derrotados, tem horas de lutas, vontade de desistir até da própria vida e pedirmos a morte. Elias fez isso. Talvez você chegou aqui esta noite desta maneira, pedindo para o Senhor que não dá mais para continuar, e perguntando se o Senhor está em sua vida. Em nenhum momento Elias disse na sua palavra, ou melhores na sua história, irmãos, que ele desistindo da vida diz: Deus não está comigo. Não, irmãos, muito pelo contrário, é porque de fato o Elias precisava se manifestar, para ele ver o que operava nele era Deus e não era dele. Ele não era um homem passível de pecado, ele não era um homem semelhante a nós passíveis de erro, ele era um homem semelhante a você e não era diferente de mim, de você, mas ele era um homem de oração, ele era um homem de consagração. O que a igreja precisa hoje é de oração, o que a igreja hoje precisa é de reverência, o que você precisa se achegar na presença do Senhor. Fracos todos nós somos, pecadores todos nós somos, e sem Cristo estamos destituídos da glória de Deus, afastados da presença do Senhor. Mas se você chegou aqui esta noite precisando da força do Senhor, receba então aí onde você estiver a força poderosa do Senhor, a palavra de Deus que te edifica, é a palavra de Deus que te sustenta, chamando você para mais comunhão, para mais intimidade, para mais uma vida de oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Elias chegou até desistir e desejar a morte. Elias achou que não tinha mais jeito para a sua vida. Elias achou que a vida dele tinha se acabado e que não tinha mais futuro para ele. Mas a Bíblia nos ensina que esse homem era um homem de oração. Era um homem que buscava o Senhor de toda a sua alma, e ele orou com constância para não chover, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E como juízo para o povo de Israel, por 3 anos e meio não choveu, e no tempo oportuno ele orou de novo para que houvesse a chuva, sem que a chuva descesse, irmãos. Ficou 3 anos, ele orou, aleluia, e a farinha da viúva de Serepta se multiplicou. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Ele orou e o fogo caiu do céu e matou os profetas de Baal. Ele tinha a chave da fé no bolso, ele orava e Deus agia, aleluia. Será que eu e você temos a fé no bolso, a chave da fé no bolso? Será que eu e você temos intimidade com o Senhor, irmãos? Está certo que a prova alongada, ela enfraquece o crente, de fato. Mas a Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, aleluia. Nós às vezes, irmãos, quando nós deparamos com as nossas dificuldades, com os levantes da nossa vida, nós deixamos tudo de lado, e a primeira pessoa que nós deixamos é aquela que mais nos ama. Quem? Deus, aleluia. Esta noite o Senhor está dizendo a mim e a você, aleluia, Ele não te abandonou, Deus não esqueceu de você, apesar dos nossos pecados,
daquilo que você pratica, daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço. O Senhor está dizendo, Ele não desiste de você, aleluia. Ele orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e lá no texto de Elias vai dizer assim, irmãos, aleluia, ele vai dizer assim, na história de Elias, ele vai dizer assim, através da minha palavra não irá chover. Elias está dizendo assim, a certeza que ele tinha no coração, como servo de Deus, ele tinha certeza que Deus ia ouvir a voz da sua oração. Sabe o que está faltando em nós? Certeza da vitória. Jesus, quando ensinou nós a orarmos, ele disse que nós deveríamos crer. O ato de crer, irmãos, olha para cá um pouquinho, é aquele que crê antes de acontecer, porque a fé é isso. A fé é aquele que acredita sem ver. A fé é a prova das coisas que ainda não aconteceram. Se você chegou aqui esta noite esperando, essa palavra chamada esperança já é uma fé, e o Senhor está confirmando pela palavra. Talvez você ainda nem tocou, não presenciou, não palpou, não sentiu, mas crê. O Senhor está dizendo, então, com a atitude da oração, Deus poderá fazer um milagre em sua vida. Ainda hoje eu tomo posse desta mensagem. Deus poderá transformar os seus caminhos, que para você é impossível. O Deus do impossível está aqui. O Deus da aliança está aqui, o Deus da misericórdia está aqui, o Deus da bondade está aqui, o Deus da graça está aqui, o Deus do perdão está aqui, o Deus da graça está aqui, o Deus de que levanta está aqui, o Deus que estende as mãos está aqui esta noite, o Deus que sustenta está aqui dizendo, a mim e a você, levante-se, 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 aleluia. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, não é hora de se abater, é hora de se levantar. Levanta a igreja. Deus está chamando a igreja para adoração. Deus está chamando a igreja para oração. Deus está chamando a igreja para se humilhar aos pés deles. Deus quer que dá vitória. Deus quer te dar uma benção. Deus quer transformar a sua vida e precisa ouvir a tua fala. Eu estou. Quem está comigo? Quem está com Deus? Quem está com Ele? Quem quer viver o sobrenatural? Quem quer viver as coisas de Deus? Diga aí onde você estiver. Eu quero, Senhor. Eu quero viver, eu quero uma boa nova, eu quero boas novas em minha vida, aleluia. O ato de crer é quando nós abrimos o coração, mesmo vendo as portas fechadas, acreditamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, acreditamos de toda a nossa alma, e através da nossa reverência ao Senhor, então podemos sentir e ver o Senhor trabalhar. Deus está dizendo por esta palavra. Se você chegou aqui esta noite e não consegue ver os movimentos de Deus, comece a pregar para você mesmo. Eu creio e tomo posse que Deus já está trabalhando. Eu creio e tomo posse e sei que Deus trabalhará no coração do meu filho. Eu creio e tomo posse que Deus vai trabalhar no coração das minhas filhas. Eu creio e tomo posse que Deus está trabalhando no meu casamento. Eu creio e tomo posse que Deus está trabalhando no meu ministério. Eu creio e tomo posse que Deus está trabalhando no seio da minha família. Eu creio e tomo posse que Deus está trabalhando nos meus negócios. Aquilo que os meus olhos não vê, a alma sente, porque a presença, a oração de um justo é aquele que se consagra perante o tribunal. Quem tem consagração e intimidade com Deus, sente Deus trabalhando, percebe Deus de madrugada, percebe Deus à noite, percebe Deus ao meio-dia. Por quê? Porque tem reverência, tem comunhão. E se você não consegue entender o que é isso, justifique-se pela palavra do Senhor, encosta mais no templo de adoração, chega mais aos pés da cruz, e Deus quer intimidade contigo, aleluia. E Deus quer uma intimidade contigo, através da oração, que é a ligação, que é o que liga o homem ao centro da glória de Deus, aleluia. Deus é soberano, Ele não precisa, muito pelo contrário, como dito, Deus não precisa da oração de ninguém. Ele não precisa. É nós que precisamos dele. Ele é soberano. Ele não precisa da minha oração e da sua para ser Deus. Mas eu preciso do Senhor orar a Ele para que Ele ouça a minha voz. É diferente, aleluia. A oração, irmãos, aleluia. Ele também não precisa da minha oração para agir. Ele age de acordo à vontade dele.
Mas eu preciso orar para que Deus haja em minha vida, porque se Ele é soberano, Ele independe das minhas ações, aleluia. Mas entenda uma coisa, se Ele é Deus, eu orando ou não, então quando eu oro, eu chamo a onipresença para mim, eu chamo a onisciência para mim, eu chamo a onipotência para mim. Quando você ora, você chama a onipresença para você. Quando você ora, você chama a onisciência para você. Quando você ora, você chama a onipresença de Deus a você, e você se transforma em um só. Irmãos, é maravilhoso, é essa comunhão e unidade de espírito, é Cristo que está em nós. Então Deus começa a trabalhar na vida do homem, Deus começa a trabalhar na vida da mulher, e o sobrenatural acontece. Deus está dizendo aqui por esta noite, nesta palavra, que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, quando você entender que é fraca, quando você entender que é fraco, e que a tua oração liga a Deus a você, então o sobrenatural vai acontecer. O que é impossível a mim e a você, o Deus do impossível poderá fazer por nós, aleluia. Irmãos, a oração, quando nós fazemos, o que desperta no coração de Deus é a nossa reverência, é a nossa intimidade, é o nosso lamento. A voz da nossa súplica que desperta o Senhor, é a nossa reverência ao Senhor, é aquilo que nós lamentamos para o Senhor, é aquilo que nós abrimos o coração ao Senhor e falamos em palavras ao Senhor, e tudo que está no nosso coração é o que nós entregamos ao Senhor e falamos: Senhor, olha para mim, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, eu não sei mais o que fazer, Senhor. É isso que a Bíblia aponta para nós fazermos. A oração com fervor de Elias fez com que não chovesse. A oração, irmãos, ela não é poderosa. Tem gente que fala: o irmão fulano tem uma oração poderosa. Não, poderoso é Deus que age a partir da oração do justo. Não tem oração poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. A oração é para gente fraca, como Elias, como nós. Exatamente quando nós estamos naquele momento mais difícil, na nossa fraqueza, imponentes, então a oração serve para unir o Deus que fez todas as coisas para a minha vida e a sua. É muito importante compreender que quando o servo de Deus ora, o céu se move. Sabia, irmã? Quando você entra em um ambiente em oculto e ora ao Senhor, ou no meio do público e ora ao Senhor, acredite, o céu se move. Há coisas sobrenaturais que acontecem e eu e você não vemos. Quando a gente dobra o joelho no chão e confessamos primeiramente o pecado, se você ler um pouquinho antes aí, o Tiago vai dizer exatamente isso, a importância de confessar os nossos pecados antes de se dirigir a Deus pedindo algo. Estamos esvaziando de nós. Jesus Cristo vai ensinar no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, aleluia. Os pobres de espírito é quando ele se esvazia dele, é quando ele arranca tudo que tem dentro dele. Não é só o pecado, aquilo que sobrecarregou, aquilo que travou o crente. Irmãos, quando o homem entra na presença do Senhor e a comunhão de Deus invade o seu ser, então ele vai contando tudo que tem dentro. É como um pai que chega para o filho, viajou muitos anos e está morrendo de saudade, longe do pai há muito tempo, longe da mãe há muito tempo, e quando a mãe abraça, o pai abraça, o filho dirige, o pai fala: filho, que saudade eu estava de você, faz 1 ano que eu não o vejo, faz 3 anos, me conte a novidade. Pai, eu tenho estado tão longe do Senhor, mas de longe eu tinha saudade do Senhor, eu tinha saudade da comida que a mãe fazia, eu tinha saudade do abraço que o pai me dava pela manhã, eu tinha saudade dos presentes que o pai me dava no meu dia de aniversário, e as coisas vai entrelaçando. A oração é mais ou menos isso. A oração une o filho ao pai, ao filho, ao Espírito Santo. A oração traz
faz o crente próximo de Deus. E quando ele não tem saída, Deus está com ele nos braços, olhando: filho, eu sinto a tua dor, eu sinto a tua lágrima, eu sei o teu limite, eu sei o que você tem vivido. A propósito, eu conheço o teu coração, eu sei quem é você por dentro e por fora, e sei que não é para o mal, é para o bem. Mas você tem pecado, você tem errado, você tem andado por caminhos estranhos, mas neste momento eu só quero um pedido de arrependimento. Então o filho: olha, pai, deixa eu dar um beijo na sua face, me perdoa. Então neste momento a igreja aqui ouvindo esta palavra está entendendo o que é orar: Senhor, me perdoa, eu tenho andado por outros caminhos, eu tenho falado o que não era para falar, eu tenho agido de uma maneira que não era para agir, me perdoa, mas eu preciso do Senhor. Jacó, com 95 anos, encontrou o anjo do Senhor, e ele lutou a noite toda, foi ferido na coxa, mas quando o anjo estava embora, com 90 anos, Jacó se converteu ao Senhor. Filho de crente, vô crente, não era convertido, mas quando o anjo chegou próximo dele, ele se arrependeu, se entregou ao Senhor e disse: não, aleluia, não sai daqui, eu não te largo, eu briguei com você a noite toda, eu estou com minha coxa ferida, mas o Senhor só vai embora depois que me abençoar. A oração do crente é para isso. Eu só largo da orla do Senhor quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me perdoar, quando a sua presença invadir a minha alma, quando a sua glória encher a minha casa, quando a sua glória tomar eu por inteiro. Eu só saio desta igreja quando a sua presença se manifestar em mim, quando o seu Espírito fazer com que eu me perca nas minhas palavras, quando eu não mais parar de chorar. Então eu vou entender que Jesus é meu amigo de fato, é que o Espírito Santo é o meu amigo e meu companheiro. Oh, aleluia! Nós, irmãos, andamos muito sobrecarregados com os afazeres da nossa vida. Nós andamos carregando cruz pesada sobre os nossos ombros, mas nós sabemos que tem um Deus que está diante de nós, tem o Senhor Jesus que está à nossa frente e nos ajuda a carregar a nossa cruz. Vamos aqui dentro da palavra ver que a oração de um justo tem muito seus efeitos. Quando voltamos às Escrituras, eu vejo Abraão, já vai encerrar esta palavra, orando, porque havia um decreto, aleluia, para destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão, aleluia, sabendo que anjos seriam enviados para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, na intercessão, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir a cidade. Mas ele estava intercedendo pelas pessoas, e o Senhor responde: não vou destruir. Mas não tinha sequer, aleluia, 10 justos, mas a Bíblia diz que tinha Ló, aleluia, e Ló era justo. Então Deus salvou Ló da destruição em resposta à oração de Abraão. Deus está dizendo por esta palavra esta noite: quando você, mãe, quando você, pai, olha para o teu filho e ele está no caminho do Senhor ou não está, ele está afastado, talvez esse é o maior problema da sua vida hoje, esse é o cenário que te preocupa, o teu marido, a tua casa, os teus filhos que estão longe do Senhor, estão se afastando dele. O Senhor está dizendo que ele é poderoso em restituir, o Senhor é poderoso em que o evangelho entre no coração do teu filho na cadeia, na crack, na maconha, na cocaína, na bebedeira, na marginalidade. O Senhor é poderoso em restituir. O evangelho da graça alcança a todos. Então Deus não destrói quando tem planos, aleluia. O Senhor não destrói, porque a oração de Abraão era justa. Então quando oramos em resposta, o Senhor responde, e o braço de Deus se manifesta para libertar, ou abençoar, ou transformar, ou edificar esta pessoa. Talvez, irmãos, você que está aqui esta noite, tem vivido os momentos muito difíceis em sua vida. Talvez você está aqui esta noite, esperando do Senhor uma transformação na vida de alguém, e talvez o seu cansaço já tomou conta da sua vida, mas
Acredite que o Senhor poderá ter um encontro com alguém em que você, pai e mãe, está desesperado. Há encontros que só o Senhor promove. Há manifestações que só o Senhor pode fazer. Há movimentos de restauração que só o Senhor poderá fazer. E esse movimento, ele não deixa marca, não deixa cicatrizes. Quando o Senhor faz bem feito. Se você veio aqui esta noite para buscar uma resposta do Senhor, através de uma restauração, através de uma edificação, através de uma conversão, ou uma mudança de vida, ou você que desistiu de orar, porque não viu nada acontecer, o Senhor está dizendo a mim e a você, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus seja louvado, amém. Unidos, agradecemos ao Senhor por esta palavra e este culto em nome do Senhor Jesus, amém. Soberano Deus e Pai, na sua presença nós estamos mais uma vez, somos gratos ao Senhor